Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde semanalmente eu abordo diversos assuntos. Neste vídeo a gente vai falar sobre este livro aqui. E para iniciar esse assunto, eu vou contextualizar um pouco onde que essa obra se encaixa, né? Como eu falei, o autor fez outros livros também. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui é de 2013. Aí tem o segundo livro dele, que é o Homo Deus, aquele que tem uma digital verde na frente, assim, com a digital de dedo mesmo, e depois vai se transformando em bits e bytes, que é o segundo livro dele, que é de 2016, se eu não me engano, e esse aqui de 2018. Vou ler a contracapa aqui para vocês. Depois do imenso sucesso de Sapiens, que é este aqui, e Homo Deus, em Homo Deus ele fala muito sobre as problemáticas que surgem da desigualdade social e dos grandes avanços na área da saúde. Ele projeta que no futuro teremos super-humanos, né, o Homo Deus, mas teremos algumas pessoas que não terão acesso a estes recursos da saúde, por exemplo. Depois do sucesso de Sapiens e Homo Deus, o fenômeno mundial Yuval Noah Harari está de volta com estas 21 lições para o século XXI. Após lançar um olhar original sobre o passado e o futuro, o passado seria o Sapiens e o futuro seria o Homo Deus, da humanidade, o historiador volta sua atenção para o presente, abordando questões contemporâneas que vão desde equilíbrio mental, a compaixão, a resiliência, até a guerra nuclear. Então o autor faz muito isso, né? Ele vai oscilando muito entre a compaixão, resiliência até a guerra nuclear. E é essas coisas que o autor traz que faz a gente ficar duvidando, questionando, né? Querendo se opor às ideias dele, mas as ideias dele são muito bem colocadas e muito bem embasadas. Os desastres ambientais e as fake news e as disrupções tecnológicas. A parte que mais me chama a atenção são as disrupções tecnológicas e a parte da educação. Muitas das ideias desse livro surgiram de perguntas que Harari recebeu de leitores, jornalistas e colegas. Em tom de diálogo e com linguagem simples e acessível, ele fomenta uma rica discussão para pensarmos o século XXI e nos ajuda a direcionar nosso foco para um mundo cada vez mais caótico. Então, de novo, caótico, né? A gente quer que tudo dê bem, que tudo dê certo, mas ele traz a realidade, ele traz o que acontece nas pesquisas, o que acontece na economia, o que acontece com a nossa sociedade. Então ele faz a gente refletir sobre as desigualdades, sobre a evolução descontrolada e muitas outras coisas que podem em algum momento nos prejudicar ou contradizer a nossa própria história. Então, um livro muito bacana que vai fazer você pensar, vai fazer você refletir. Só para finalizar aqui, então, diz o seguinte: o que está acontecendo nesse exato momento no mundo, no caso 2018, né? Quais são os maiores desafios de hoje? Em que devemos prestar atenção? E o que devemos ensinar aos nossos filhos? Então, apesar de ser um livro de 2018, eu acho que essas 21 lições aqui podem nos ajudar. Eu fiquei sabendo que o autor também fez um livro recente agora que se chama Notas da Pandemia. Então, como uma pessoa que tem muito a contribuir, ele fez então, depois desses 3 livros dele, ele fez um quarto livro, que é na verdade um livro bem curtinho, que é só sobre a nossa situação atual, sobre a pandemia. Então acho que é um livro também que pode fazer a gente refletir um pouco e, de certa forma, tirar essa nossa ansiedade, essa nossa dúvida, mas provavelmente, eu não conheço o livro, provavelmente não tenha respostas no livro. As respostas vão vir quando surgir a vacina, ou quando essa epidemia passar, quando os casos começarem a se reduzir, ou quando ela for embora, sei lá, de alguma outra forma. Mas é assim que a gente fica, né? Na expectativa de que as coisas vão melhorar. Beleza? Eu comprei esse livro, mas antes de ler esse, eu já li esse aqui eu peguei na biblioteca da Fevale, inclusive eu recomendo, se você quer ler algum livro, passe na universidade, na biblioteca da universidade da sua cidade, e para quem mora em Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, tem a biblioteca da Fevale, você pode visitar, pode pegar um livro para ler, pode olhar por cima ali o livro, só não pode levar para casa, né? Só pode levar para casa quem é aluno ou ex-aluno. Mas qualquer um da comunidade pode ir lá visitar a biblioteca, pegar os livros para dar uma olhada. Ele é um livro difícil de ler, porque ele várias vezes traz questões que fazem a gente refletir, questões que a gente não concorda, desde economia, política, religião e evolução. Então é um livro que eu recomendo você ler. E hoje, como eu comprei esse livro aqui recentemente, eu vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada juntos nas primeiras páginas, pelo menos, e ler de fato aqui quais são as 21 lições para o século XXI. Tá aqui o livro, tirei agora da embalagem, tá novinho, comprei final de semana, me dei de presente
E vamos ler então, pelo menos o título aqui de cada uma das 21 lições para o século XXI. Introdução. Parte 1. O desafio tecnológico. O que ele fala sobre o desafio tecnológico? Desilusão. O fim da história foi adiado. Depois, trabalho. Quando você crescer, talvez não tenha um emprego. Deve ser uma reflexão acerca de novidades que vão surgindo por aí, né? E de profissões que vão sendo extintas. Cada vez mais a tecnologia tem, eu não digo eliminado empregos, mas eu digo liberado as pessoas para fazerem outras coisas, né? A gente não pode entender que a tecnologia está tirando os empregos. A tecnologia está liberando as pessoas para fazerem outras coisas, né? Então, provavelmente, ele deve fazer uma reflexão crítica a esse respeito de como a tecnologia vem tirando os postos de trabalho nos últimos anos. Eu defendo a utilização da tecnologia nos postos de trabalho porque, de novo, libera as pessoas para fazerem outras coisas. Terceira lição, liberdade. Big Data está vigiando você. Isso de fato, né? Quando a gente quer consultar uma informação nossa, muitas vezes a gente vai no Google, muitas vezes a gente vai no WhatsApp, muitas vezes a gente vai numa rede social para pegar alguma informação nossa. É provável que nas redes sociais tenha mais informações nossas do que nos nossos próprios computadores. Então, de fato, o Big Data ele está vigiando a gente. Quarta lição. Os donos dos dados são os donos do futuro. De fato, quem tem as informações, quem detém os dados, quem detém as informações de comportamento, de hábitos, de características de nós, são pessoas que têm um poder. São pessoas que são donos de alguma coisa, né? Então, ser donos dos dados, de fato, pode ser dono do futuro também. Então, é importante a gente tomar cuidado com essas informações, né? Onde estão as nossas informações, né? Segunda parte, o desafio político. Eu gostei muito da primeira parte. A primeira parte tem tudo a ver com nós da computação, né? E fala da desilusão, do trabalho, da liberdade e da igualdade. Então, de fato, a parte 1, inclusive o livro anterior dele, que é o Homo Deus, fala da tecnologia ajudando pessoas a se tornarem super-humanos. Então, a tecnologia, de fato, é muito discutida pelo autor Yuval Noah Harari, porque é uma coisa que tem evoluído muito e tem mudado a forma como a gente vive, né? Tem mudado o nosso estilo de vida, tem mudado a nossa alimentação, tem mudado a nossa rotina, tem mudado o jeito que a gente estuda, tem mudado o jeito que a gente compra coisas, tem mudado toda a nossa vida. Mas beleza, vamos para o desafio político. Comunidade. Os humanos têm corpos. Civilização. Só existe uma civilização no mundo. Isso ele já fala no outro livro, que o mundo caminha para uma unidade, né? Então a língua está se transformando uma só, a moeda está se transformando uma só. Grandes impérios estão se dissolvendo e se transformando numa coisa só. Então a gente de fato está se caminhando para uma civilização única no mundo. Nacionalismo. Problemas globais exigem respostas globais. Aqui provavelmente ele vai entrar no mérito da responsabilidade social, da degradação do meio ambiente, coisas do gênero. Depois ele vai falar de religião. Deus agora serve a nação. Então ele fala bastante dessa questão de o poder está com os governantes, né? A nação governa, né? Da mesma forma que a nação provê para a gente segurança, saúde e todos os recursos que os humanos precisam, né? A nação está se virando um Deus, né? Deus serve a nação. Nona lição, imigração. Algumas culturas talvez sejam melhores que outras. Aqui ele vai falar das pessoas se mudando de um lugar para o outro em busca de oportunidade, comida, emprego, enfim. Parte 3, desespero e esperança. Ele vai falar de terrorismo. Não entre em pânico. Depois, guerra. Nunca subestime a estupidez humana. Humildade. Você não é o centro do mundo. Verdade. Deus. Não tomarás o nome de Deus em vão. Secularismo. Tenha consciência de uma sombra. Interessante. Quarta parte. Verdade. Ignorância. Você sabe menos do que pensa que sabe. De fato, ele fala muito sobre isso no outro livro, que a gente acha que sabe as coisas, mas de fato a gente tem uma ignorância muito grande a respeito de várias coisas, né?
a respeito da nossa origem, por exemplo, a respeito dos nossos hábitos, das nossas crenças, de por que a gente faz tal coisa. Então a gente tem uma ignorância muito grande. Justiça. Nosso senso de justiça pode estar desatualizado. É verdade, as nossas leis, ele fala bastante das nossas leis, elas não estão preparadas para o mundo que a gente vive, né? O próprio Código de Hammurabi, ele fala muito sobre o Código de Hammurabi, que na época era um código que parecia ser justo, hoje ele é uma coisa que a gente não pode imaginar. Ele era muito diferente, ele tratava pessoas de classes sociais de forma diferente. Se uma pessoa de uma classe social mais alta fizesse alguma coisa contra uma pessoa de classe social mais baixa, ela tinha uma penalidade muito diferente do que se fosse o inverso. Então, coisas que eram normais ontem não são normais hoje, né? E a nossa justiça hoje, de fato, está desatualizada. Essa aqui acho que eu vou ler essa aqui por primeiro até. Depois, pós-verdade. Algumas fake news duram para sempre. É um assunto bem polêmico, bem atual esse, né? Fake news. 18ª lição. Ficção científica. O futuro não é o que você vê nos filmes. Então existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas que a gente não tem nem ideia, não tem nem noção. Não é aquilo que está nos filmes, são outras coisas que estão acontecendo, a gente nem tem noção. Resiliência. Quinta parte, né? Resiliência. 19ª lição. Educação. A mudança é a única constante. De fato, a educação ela está passando, acho que a pandemia acelerou isso, a educação está passando por muitas mudanças. Eu sou a favor de que nem todos os alunos precisam aprender todas as coisas. Alguns alunos precisam sim ir para a faculdade, outros de repente não precisariam. Alguns alunos poderiam aprender algumas coisas, outros outras coisas. Então não é necessário que todos aprendam as mesmas coisas e sejam avaliados da mesma forma. Não é necessário, eu não defendo a ideia de fazer matrizes de avaliação, por exemplo. Eu defendo que cada aluno possa desenvolver as suas habilidades de forma diferente, né? Porque no futuro não adianta ter um monte de pessoas iguais, não adianta ter um monte de pessoa que sabe as mesmas coisas. É importante a gente permitir que cada aluno desenvolva as suas habilidades. De fato, a educação é uma lição muito importante para o século XXI. Depois, 20ª lição. A vida não é uma história. 21ª lição. Meditação. Apenas observe. Esse é um dos comportamentos do autor, né? Ele medita bastante e, de fato, a meditação tem sido uma prática cada vez mais presente nos dias atuais. Então, deve falar algumas coisas positivas a respeito dessa prática, né? Meditação. Mas, galera, estas foram as 21 lições, então, para o século XXI. Estou muito curioso para ler o livro. Vou ler nos próximos dias e provavelmente eu faço um vídeo mais completo sobre este livro aqui do autor Yuval Noah Harari, que tem bastante coisa, promete ser um livro de bastante revelações e reflexões. Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado por assistir, me acompanhar até o final. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, deixe um curtir e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá, um grande abraço!